Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos. Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Eduardo Almeida. Estamos aqui mais uma vez para trazer um assunto importantíssimo para ajudar a todos os irmãos que têm dúvidas acerca dos ensinamentos, acerca da palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui para trazer uma luz, um esclarecimento da parte de Deus para todos nós, né? Eu estou com a Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje. Então nós vamos aqui fazer uma meditação da palavra de Deus, um alerta, uma orientação. Às vezes você está conduzindo a sua vida de uma forma errada. E nós, baseado nas Escrituras, nós vamos mostrar qual é a vontade de Deus para a sua vida, tá bom? Muito bem, vamos lá. E eu não posso deixar de agradecer a todos os irmãos que têm nos acompanhado, que têm se inscrito em nosso canal. Louvado seja Deus, e tem deixado aí o seu joinha, tem divulgado as mensagens do nosso canal que nós temos pregado, e eu agradeço a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito bem, nós vamos aqui falarmos sobre reinar em vida. Muito bem. O apóstolo Paulo, ele orientou a igreja de Roma, a comunidade, louvado seja Deus, de Roma, da igreja, os irmãos que tinham dúvidas, Às vezes eu encontro pessoas na rua e me perguntam: ô pastor, me diga uma coisa a respeito do anticristo. Aí falam alguns nomes de algumas pessoas que vivem entre nós, que são autoridades no nosso país, nos dias de hoje, citando: será que é esse? Será que é aquele? E eu digo que não é nenhum desses, porque há 2000 anos atrás, louvado seja Deus, os apóstolos já escreveram, glória a Deus, que há muito tempo tem surgido entre nós muitos anticristos. Então você começa a observar que todo o sistema que nos governa, seja federal, seja governamental, estadual, seja municipal, prefeitura e vice-versa, todos seguem o ritmo do anticristo. Tudo aquilo que vem sendo ensinado à população em geral é anticristo, contra a verdade, contra Deus, contra os projetos que Deus estabeleceu para a humanidade, sobre a criação, sobre o casamento. Tudo vem sendo destruído, por uma cultura, louvado seja Deus, do anticristo. Então, o sistema anticristo, ele já vem sendo, louvado seja Deus, aplicado dentro do governo humano geral em todos os países, já desde muito tempo. Então,
anticristo, louvado seja Deus, é o sistema que nos governa. Mas vamos lá, vamos à palavra do Senhor. E outro me perguntou também, pastor, o senhor não está vendo tudo isso que está acontecendo? É por isso que a palavra de Deus diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então vocês começam a observar que essas pessoas que fazem esses tipos de pergunta para a gente, eles estão completamente equivocados acerca dos textos que eles citam. O ladrão não veio senão a roubar, matar e destruir. Esse ladrão não é o diabo, esse ladrão não é Satanás, esse ladrão não é os demônios. Então eles foram ensinados dessa forma, dentro de uma ignorância religiosa e por estudos, né, sobre dízimos, sobre campanhas, sobre demônios, sobre diabo, tudo distorcido. E nós temos trazido aqui no nosso canal esclarecimento acerca de inferno, acerca do Seol, acerca da sepultura, acerca do arrebatamento, né? Já se passaram, bem dizer, quase 2000 anos. E aonde está o arrebatamento? Então, você precisa, Jesus disse, examinar as Escrituras. O que é examinar? Não é você ouvir um texto lá dentro da comunidade, dentro da igreja, e pegar para si. Você tem que examinar as Escrituras para ver se aquele pregador está pregando a verdade da palavra de Deus. Você tem que buscar a verdade, né? E não ficar só ouvindo, né? Porque a gente aprende muita coisa errada. Louvado seja Deus por aí. Mas vamos lá, capítulo 5. Paulo estava orientando a comunidade, a igreja de Roma, né? Louvado seja Deus, no capítulo 5, verso 17. Ele dizia assim: é verdade que por causa de um só homem, aqui ele estava falando de Adão, e por meio do pecado, a morte começou a dominar ou a imperar na raça humana. Então, toda a raça humana, ela foi infectada pela morte através do pecado. Então, todos os seres humanos em Adão estavam mortos, porque por intermédio do pecado a morte começou a reinar, a dominar, começou a imperar em toda a raça humana. Está aqui. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, aqui ele já está falando de Jesus Cristo, louvado seja Deus, é muito maior do que aquilo que Adão trouxe para nós através da desobediência, né? Então, primeiro Adão, por intermédio do pecado, a morte por causa de Adão, desse homem, dominou toda a raça humana, imperou, reinou sobre toda a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, de Jesus Cristo, é muito maior de todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Reinarão em vida. Olha aí, que coisa tremenda. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos
ele dá vida. Está entendendo? Assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem. Louvado seja Deus, se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem. Assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, que é Cristo. A lei veio para aumentar o mal, mas aonde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais. Quer dizer, aonde aumentou o pecado, superabundou a graça, né? A graça é muito maior. E isto aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, olha o que Adão, através da desobediência de Adão, o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas. Quem aceita as pessoas é Deus. Não é por mérito seu e nem meu. Deus nos aceita pela sua graça, que leva a aceitar as pessoas. Louvado seja Deus, e dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, nós estamos vivendo, reinando em vida, porque nós não estamos mais no velho homem. Quando a Bíblia fala do velho homem, não está falando daquele homem que bebia, que fumava, que adulterava, e depois, quando se batizou, se tornou um novo homem. Negativo. O velho homem aqui é Adão. Adão que trouxe para toda a humanidade, pela sua desobediência, louvado seja Deus, força ao pecado, e o pecado esse, na vida do homem, trouxe também a morte. Então, louvado seja Deus, a morte começou a reinar, começou a imperar na vida de todos os seres humanos por causa da desobediência de Adão. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por intermédio do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário nos trouxe o início da graça de Deus, e hoje reinamos em vida, porque Adão trouxe a morte através da desobediência, mas através da obediência, Jesus Cristo nos vivificou, trouxe vida, e essa vida é vida eterna. Então nós estamos reinando em Cristo. Está aí o texto para vocês examinar. Nós somos mais do que vencedores. Paulo fala que tudo é vosso. Vamos ler esse texto aí? 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos lá para as Escrituras, capítulo 3, verso de número 22, que diz assim, ó. Isto é Paulo, Apolo e Pedro. Este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo isto pertence a vocês. Quer dizer, tudo isso é vosso. E vocês pertencem a Cristo. Olha que Paulo está dizendo para a comunidade cristã. Vocês pertencem a Cristo.
e Cristo pertence a Deus. Então ele disse aqui que tudo é vosso. O que quer dizer isso aí, tudo é vosso? Então vocês observam que a primeira vitória, a vitória de Cristo sobre a morte, venceu, a graça superabundou o pecado. O pecado foi aniquilado pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então a graça superabundou o pecado. Isso quer dizer, nós estamos num patamar superior. Agora nós não estamos mais na morte. Nós é na morte que Adão, através da sua desobediência, passou para toda a humanidade. Nós estamos agora vivendo em novidade de vida. Estamos vivendo, reinando em vida, reinando em Cristo. Porque Cristo nos trouxe vida, e essa vida é vida eterna. Então, eu não preciso ganhar almas para Jesus, porque Ele já fez tudo na cruz do Calvário. Qual que é a minha responsabilidade como pregador do Evangelho? É trazer este ensinamento a todas as pessoas, dizendo a elas que Jesus Cristo já lhe deu a vitória na cruz do Calvário. É só você crer e será salvo. É aquilo que Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Agora, como a gente vai entender isso? Então vocês começam a observar. Eclesiastes, no capítulo 12, capítulo 12, verso 7, diz que tu, ou nós, ou todos os seres humanos, somos pó, e ao pó nós tornaremos. Isso a Bíblia fala a verdade com certeza. Nós somos pó e ao pó tornaremos. Mas o Espírito volta a Deus que o deu. Então, quer dizer, quando nascemos, a Bíblia também revela em Jeremias capítulo 1, verso 4, que Deus fala para Jeremias: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. Então, aonde estava Jeremias, que não era formado nesse corpo, né? Com pele, ossos, tendões, nervos, não tinha sido gerado ainda, mas Deus o conhecia. Como que Deus o conhecia? Era o Espírito que Deus colocou em Jeremias como humano. Então, aquele Espírito que Deus colocou em Jeremias e coloca em todo homem, Deus o conhecia. Vocês estão me vendo aqui, externamente, eu sou essa imagem que vocês estão vendo. Pastor Eduardo Almeida, no meu canal Eduardo Almeida. Mas o meu espírito, quem sabe o nome dele? Nem eu sei o nome do meu espírito, mas o meu espírito, ele pode ter um contato diretamente com Deus, porque Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, está entendendo? Agora, existem pessoas, Jesus ele já fez na cruz do Calvário aquilo que nos traz a paz, a redenção, salvando judeus e gregos, salvando a humanidade e todos aqueles que creem. Então, o que acontece? O que a gente tem que transmitir aos ouvintes, seja católicos, espíritas, seja de qualquer credo religioso? Temos que dizer a todos que Jesus já fez na cruz do Calvário por toda a humanidade, porque assim como Adão trouxe todo esse mal através da desobediência, o pecado,
E o pecado gerou a morte. O salário do pecado é a morte, gerou a morte. E a morte imperou em toda a humanidade. Então ninguém podia se chegar a Deus. Agora vem Jesus para fazer uma redenção. Louvado seja Deus. Ele veio, louvado, tomar o lugar de Adão e fazer tudo ficar como desde o início. No início não existia o pecado. Adão estava no jardim do Éden, inocente, a Eva também. E lá eles viviam em comunhão com Deus. Então Jesus veio estabelecer novamente essa comunhão. O Antigo Testamento acaba com o último versículo em maldição. Mas na graça nós começamos em vida. Porque Jesus, Adão trouxe a morte e o pecado a toda a humanidade. Jesus já nos vivificou, trouxe vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí muitos não entendem o que ele diz lá em João 5, se não me falha a memória, acho que é 38. Ele fala: todos que estiverem no sepulcro ouvirão a minha voz. Isso seria no momento que Jesus estaria na cruz do Calvário, entregasse o Espírito ao Pai e descesse as partes mais profundas da terra. Foi escrito dessa forma: desceu no mundo dos mortos. Mundo dos mortos. No grego, Hades. Ou traduzido para a língua portuguesa, inferno. Aí alguém fez aquele inferno terrível, aquele inferno com Satanás, os diabos cheios de chifre e tridente, o diabo sentado no trono com aquele rabo grande. Então, fizeram tudo isso, mas dentro da Bíblia a gente começa a entender que descer a sepultura, descer as partes mais baixas da terra, Jesus foi lá. Todos aqueles que antes de Jesus morreram ficaram presos na morte por causa da desobediência de Adão. Agora Jesus veio e vence a morte. Olha o que diz Paulo lá, louvado seja Deus, no capítulo 15 de 1 Coríntios 44 e 45. Onde está, ó morte, a sua vitória, os seus agrilhões? Você está entendendo aí? Como a Bíblia é uma coisa linda, mas ela sendo bem explicada, não adianta você pegar uma teologia futurística que vai levar isso para o futuro, para 20 anos lá na frente, 200 anos lá na frente, para acontecer. Não adianta, irmão. Temos que, sim, estudar a Bíblia, entender as Escrituras, entender que ela é um livro histórico que se cumpriu no tempo apostólico, desde lá do antigo Israel, a saída do Egito, desde Adão para cá, até o fim de Israel bíblico. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus disse: a sua casa vai ficar vazia. Então tudo isso é uma ideia de uma igreja sarada, uma igreja que sabe olhar as Escrituras e reconhecer as verdades bíblicas. Não, a igreja sarada, ela não é enganada de forma nenhuma, que sabe que tudo isso aqui já se cumpriu. Quando Jesus dá o brado na cruz, louvado seja Deus, ele desce, vence a morte, como disse Paulo, explica Paulo aos Coríntios, tudo isso. Louvado seja Deus que a morte foi vencida, tragada foi a morte na vitória. A vitória que trouxe foi Jesus Cristo para toda a humanidade que estava morta. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que foi que Jesus fez? Vivificou todos aqueles que creram. Olha que coisa tremenda, mas vamos continuar aqui.
Deus quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Vamos lá, Timóteo, primeira carta do apóstolo a Timóteo, apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 3 e 4. Isto é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Olha aí. Ele quer que todos sejam salvos. Está entendendo? Não depende de você, pregador, e nem de mim, de ganhar almas para ele. Porque o que ele fez na cruz do Calvário já é louvado suficiente. Não precisa de eu ganhar almas para Jesus. Não precisa. Ele já fez tudo na cruz do Calvário. Então, o que acontece? Eu tenho que evangelizar e levar essa palavra a todos, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, que Jesus é o Salvador. Então já está predestinados salvos. Predestinados salvos. Só falta, louvado, completar o número dos salvos. E esse número dos salvos já foram completos. Por que já foram completos? Porque agora nós vivendo em vida, como está escrito, louvado seja Deus, lá em Romanos, capítulo 5, do 17 em diante, estamos reinando em vida, louvado seja Deus, automaticamente vai acontecer daqui para frente, pode ser hoje, ou amanhã, não sei quando, Deus sabe, o meu recolhimento. O apóstolo Paulo, ele explica isso em 2 Coríntios, capítulo de número 5. Ele fala que nós estamos presos nesse tabernáculo. Esse corpo é um tabernáculo. Nós estamos presos. Quem que está preso aqui dentro desse tabernáculo? O Espírito que veio de Deus. Que nós nascemos do pó e ao pó tornaremos. Mas o Espírito que Deus deu, ele colocou dentro desse tabernáculo, dentro desse corpo, volta para Deus que o deu. Está escrito dessa forma. Então, eu reinando em vida aqui na terra, eu vou escolher o melhor, porque é como nós lemos, tudo é vosso. Louvado seja Deus, tudo é vosso, irmão. A terra Deus colocou, não é a terra que é ruim, a terra está na mão do diabo, a terra... Não é isso. O homem que é mau, o homem que administra mal as coisas, louvado seja o nome santo do Senhor, aí se torna soberbo, ganancioso e passa a escravizar os outros seres humanos. Mas olha o ensinamento de Jesus: amai o seu próximo como a ti mesmo. Então, se nós Jesus trazendo esses ensinamentos da parte de Deus para a humanidade, ele está querendo o bem da terra, ele está querendo o bem da comunidade, ele está querendo o bem do Estado, ele está querendo o bem do país. E se nós fazermos dessa forma, louvado seja Deus, nós estaremos sendo bem-sucedidos na terra, porque Deus deu essa terra para nós viver bem. Então, hoje um momento importante das nossas vidas, louvado seja Deus, essa facilidade da tecnologia, onde todo mundo consegue comprar o seu carro, a sua propriedade, com muita luta, com muito sacrifício, mas consegue, porque está uma facilidade muito grande para quem, louvado seja Deus, procura, louvado seja Deus, formação, fazer curso e vice-versa, e não fica esperando cair do céu. Então é dessa forma. Deus falou assim: tudo é vosso. Pedro, Cefas, Apolo, a terra, as estrelas, o sol, a chuva, a tempestade, tudo é vosso. Então você vive bem aqui na terra, seja sábio. Faça tudo para viver bem na terra. Louvado seja Deus. E você já tem, a Bíblia não diz, nós não lemos lá, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Então nós pertencemos a Cristo. Foi Cristo que morreu por nós, que trouxe a redenção para nos salvar
da condenação do pecado. Louvado seja Deus. E agora, você conhecendo isso, você sabe que está aqui tão perto. Você estava longe, agora você está perto. Está perto do quê? Da salvação. Você só precisa crer, acreditar. Louvado seja Deus. Agora, as drogas, a bebida, a prostituição são frutos da carne. E aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Então essas pessoas precisam ser orientadas, louvado seja Deus, por pregadores, pastores, que elas precisam se esforçar para largar o vício, louvado seja Deus, para viver uma vida boa na terra, porque isso só prejudica a você mesmo. Você passa a ser o seu adversário, você passa a ser o diabo da sua própria vida, porque o diabo significa adversário, significa inimigo, louvado seja Deus. Então essa palavra diabo é você mesmo que faz mal para você mesmo. O seu sangue está cheio de química, de droga. Você que está me ouvindo aí que não é crente, que é viciado em maconha, em heroína, em cocaína, você está se prejudicando a si mesmo. Louvado seja Deus. Mas saiba que Jesus já fez por você na cruz do Calvário essa salvação tão maravilhosa. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém.